Você já parou para pensar no que existe do outro lado? Hoje, vou compartilhar uma história que vai gelar sua espinha. Conheça Tom, um homem que enfrentou o inferno em vida e sobreviveu para contar. Uma noite, seus próprios amigos, seguidores de rituais satânicos, decidiram que sua vida seria o sacrifício perfeito. Mas o que aconteceu depois mudou tudo para sempre. A infância de Tom foi um pesadelo. Criado por uma mãe envolvida com motoqueiros fora da lei na Flórida, ele cresceu em meio à violência, ao caos e à ausência de um pai. As lembranças são marcadas por brigas, agressões e um sentimento constante de rejeição. Desde cedo, aprendeu que o mundo era um lugar cruel. Aos 7 anos, foi arrastado pelos cabelos pela própria mãe, que pisou em seu rosto e o chamou de lixo. Palavras que ecoaram por anos, destruindo sua autoestima. Sem amor, sem esperança, Tom buscou poder onde pôde. E encontrou nas trevas. Na adolescência, mergulhou fundo no satanismo e na bruxaria, formando um pacto obscuro. Mas nem tudo podia ser revelado, alguns envolvidos ainda estão vivos, praticando magia negra e ocultismo. Ele sabia que estava brincando com fogo, mas a raiva e o ódio eram combustível suficiente. Até que uma noite, tudo saiu do controle. Sob efeito de LSD, Tom passou 10 horas perdido na floresta, perseguido por sombras que só ele via. Quando finalmente voltou para casa, trancou-se no quarto por semanas, assombrado por visões aterrorizantes. Sua cama tremia sozinha, vozes sussurravam em seu ouvido, e entidades demoníacas se materializavam diante de seus olhos. Em um desses momentos, enquanto estava no banheiro, 5 figuras negras e esguias o cercaram, rindo de sua descrença. Uma delas deslizou a mão por seu corpo, como se provasse sua fragilidade. Foi o suficiente para deixá-lo em pânico. Pouco depois, um conhecido o convidou para uma festa. Tom, cansado do isolamento, aceitou. Mas ao chegar à casa no meio do nada, percebeu que algo estava errado. O ambiente era pesado, carregado de uma energia sinistra. Homens sem camisa, musculosos, cercavam a cozinha, enquanto 2 mulheres, antigas conhecidas, o observavam com um olhar de pena. Assim que entrou, a porta foi trancada atrás dele. Velas queimavam atrás de lençóis pendurados, e uma mesa estava montada como se fosse um altar. Ele sabia, aquele não era um encontro qualquer. Era um ritual. E ele seria a vítima. Eles tinham 2 garotas e aqueles homens, tudo parecia uma seita. O ar estava denso, carregado de algo que não era só medo, era o peso de saber que não havia saída. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer, quando as 2 mulheres finalmente se levantaram. Com uma naturalidade forçada, disseram: "Ei, vamos até a loja buscar mais cerveja. Você vem com a gente?" Os homens na cozinha se entreolharam, desconfiados. Um deles franziu o senho, como se as palavras tivessem quebrado um código que só eles entendiam. "Esperem, o que está acontecendo?" "Como assim?" A voz era baixa, mas carregava uma ameaça que não precisava de gritos para ser ouvida. Outro cruzou os braços, os músculos tensionados sob a pele suada. "A gente tinha um plano." "Vocês estão brincando com o quê?" Mas as garotas insistiram, e 2 dos homens, relutantes, acabaram cedendo. "Tá bom, vamos junto." E então, como se fosse a coisa mais normal do mundo, me empurraram para o banco de trás do carro, no meio dos 2. "Senta aí, cara. Não vai querer ficar de fora, né?" O tom era casual, mas os olhos não. Eles me observavam pelo retrovisor, calculando cada movimento meu. O carro partiu, e o silêncio dentro dele era sufocante. Eu conhecia alguns daqueles homens, um até podia ser parente. Sabia como agiam quando estavam à vontade, quando riam alto demais ou contavam histórias de bêbados. Mas ali, não havia risadas. Só aquele olhar duro, aquela pressão nos ombros que me dizia que, se eu tentasse algo, eles não hesitariam. Chegamos à loja, e as garotas saltaram primeiro. "Vem, Thomas, escolhe alguma coisa", uma delas chamou, sorrindo. Mas antes que eu pudesse responder, um dos homens me empurrou de volta para o assento. "Fica aí. Se quiser alguma coisa, diz para elas." A porta bateu.
Fiquei ali, preso entre os dois, o coração martelando no peito. Eles não disseram nada. Apenas ficaram ali, imóveis, como se soubessem que eu estava pensando em fugir. As garotas demoraram. Minutos se arrastaram como horas. Eu tentava controlar a respiração, fingir que estava tudo bem, mas cada segundo que passava era uma faca girando na minha garganta. Preciso sair daqui, pensava. Não posso voltar para aquela casa. Não posso. E então, como se o universo tivesse ouvido meu desespero, uma oportunidade surgiu. Quando voltamos, um dos homens pegou uma das caixas de cerveja e entrou na casa. O outro disse que precisava procurar um número de telefone na van. Já volto. As garotas já tinham desaparecido lá dentro. Eu fiquei ali, parado no meio da entrada, segurando a outra caixa, o peso dela quase insignificante perto do que eu carregava por dentro. O céu começava a escurecer. A van estava estacionada a poucos metros, e o homem remexia no banco da frente, murmurando algo sobre um papel perdido. Vou te ajudar, eu disse, antes que pudesse pensar duas vezes. Ele hesitou, mas acabou concordando. Tá bom. Mas se acha rápido. Fui até a van, fingindo procurar entre os papéis amassados. O homem estava cada vez mais irritado, xingando baixinho, e eu sabia que não tinha muito tempo. Onde tá esse maldito número? Ele rosnou. Não tô achando. Eu olhei para ele, depois para casa. A porta da garagem estava entreaberta, o outro homem ainda parado ali, me observando com a caixa na mão. Tá bom, vai lá para dentro, ele disse, impaciente. Eu acho sozinho. Foi o sinal que eu precisava. Larguei a caixa no chão e, com a voz mais firme que consegui, anunciei, preciso ir no banheiro. Antes que ele pudesse reagir, virei as costas e comecei a andar devagar, como se fosse mesmo só isso. Mas assim que dobrei a esquina da casa, quando tive certeza de que não estavam mais me vendo, corri. Ouvi gritos atrás de mim. Ele tá fugindo. Não olhei para trás. Corri em direção às árvores, os galhos batendo no meu rosto, os pés afundando na terra úmida. Eles vieram atrás, as vozes se misturando ao som dos meus próprios passos. Pega ele! Não deixe escapar! Cheguei à beira da mata e me deparei com um campo aberto, o capim alto balançando sob o vento. Parei por um segundo, o peito arfando. Se eu correr por ali, vão ver o rastro, pensei. Vão me achar em minutos. Foi então que vi a máquina agrícola coberta por uma lona preta, parada no meio do campo. Sem pensar duas vezes, corri até ela e me enfiei por baixo, o corpo tremendo, o cheiro de terra e óleo queimando as narinas. E ali, escondido como um animal acuado, percebi que não era só medo que eu sentia. Era algo mais profundo, uma certeza de que, se eles me encontrassem, não haveria volta. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, misturando-se à sujeira do chão. Deus, sussurrei, a voz quebrada. Se o Senhor existe, se há algo maior do que isso, me tira daqui. Eu prometo. Eu juro que vou mudar. Foi então que aconteceu. Uma luz se acendeu na escuridão, cortando a linha das árvores. Não era uma lanterna, nem o farol de um carro. Era uma casa que eu não tinha visto antes, escondida entre os troncos, como se tivesse surgido do nada. O coração disparou. É agora ou nunca. Saí de debaixo da lona e corri em direção à luz, os pés batendo no chão duro, os pulmões queimando. Cheguei à porta da casa ofegante, o cabelo grudado na testa, os olhos arregalados. Bati com força, sem me importar com quem estava do outro lado. A porta se abriu, revelando um homem de barba grisalha e olhar desconfiado. O que diabos? Antes que ele pudesse terminar, eu o agarrei pelos braços. Por favor, me ajuda. Eles vão me matar. Eles estão fazendo um ritual naquela casa. O homem franziu o senho, mas algo na minha voz o fez hesitar. Que casa? Ele perguntou, seco. A casa dos Miller, respondi, sem fôlego. Aquela que vocês estão cuidando enquanto eles viajam. Eles não têm filhos, não têm ninguém. Só aqueles homens.
Foi como se uma chave tivesse girado na fechadura. Os olhos do homem se arregalaram. Filho da puta, ele murmurou. Eles disseram que eram parentes. Olhei por cima do ombro. Entre as árvores, sombras se moviam. Eles estavam perto. Por favor, implorei. Eles estão vindo, desapareceriam como fumaça ao vento. Mas a presença deles não era apenas um sussurro na noite, era uma sombra que se grudava às paredes, um peso que pressionava o peito quando eu menos esperava. Eu acordava com o som de passos no corredor, mesmo sabendo que minha mãe não estava em casa. Ouvia, pelo canto do olho, vultos se movendo atrás das cortinas, como se algo estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para avançar. E então, veio a noite em que tudo mudou de novo. Eu estava deitado, a Bíblia aberta no Salmo 91, repetindo as palavras como um escudo: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Foi quando ouvi o barulho. Não era o rangido da madeira velha do apartamento, nem o vento batendo na janela. Era um som úmido, como algo se arrastando pelo chão, algo que não deveria existir. Meu corpo congelou. A respiração ficou presa na garganta. E então, uma voz, não um sussurro, não um grito, mas algo entre os dois, disse meu nome. Claro. Distinto. Como se estivesse bem ao lado do meu ouvido. Eu me levantei num salto, a Bíblia caindo no chão com um baque surdo. A luz do abajur tremeluziu, como se algo tivesse passado por ela. E ali, no canto do quarto, onde a escuridão era mais densa, uma forma começou a se materializar. Não era humana. Não era nada que eu pudesse descrever. Era como se a própria noite tivesse ganhado contornos, braços, olhos que queimavam sem brilho. E então, ela falou de novo. Você não pode se esconder. Não pode fugir. Você é nosso. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não o medo, não só ele. Foi a raiva. A indignação de quem, pela primeira vez, sabia que não estava sozinho. Eu agarrei a Bíblia do chão e a ergui como se fosse uma espada. Pelo sangue de Jesus, eu te ordeno que saia. Minha voz não tremeu. Não hesitou. E então, aconteceu. A coisa no canto do quarto se contorceu. Um uivo agudo, como metal sendo rasgado, encheu o ar. A luz do abajur explodiu em fagulhas, e por um segundo, tudo ficou branco. Quando a escuridão voltou, não havia mais nada. Apenas o silêncio. E uma certeza, aquilo não tinha acabado. Apenas recuado. Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. Eu acordava com marcas no corpo, arranhões, hematomas, como se algo tivesse me agarrado enquanto eu dormia. Minha mãe começou a notar. O que está acontecendo com você? Ela perguntava, os olhos cheios de preocupação. Eu não podia contar. Não podia explicar. Então, menti. Disse que eram pesadelos. Que estava estressado. Mas ela sabia que havia algo mais. Foi numa noite de sexta-feira que tudo chegou ao limite. Eu estava lendo o Evangelho de João, tentando me agarrar àquela paz que tinha encontrado na fazenda do meu amigo, quando ouvi o barulho de novo. Dessa vez, não era no apartamento. Era do lado de fora. Passos. Muitos passos. E vozes baixas, guturais, como se falassem uma língua que não pertencia a este mundo. Eu me aproximei da janela e olhei para baixo. Lá estavam eles. 3 figuras, paradas no meio do estacionamento de cascalho, olhando diretamente para mim. Não eram homens. Não exatamente. Seus corpos pareciam feitos de sombra, mas seus olhos brilhavam como brasas. E então, um deles ergueu a mão e apontou para mim. Hoje, ele disse. Hoje você vem conosco. Eu recuei, o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. Corri para o telefone e disquei o número do meu amigo. Ele atendeu no segundo toque. Eles estão aqui, eu disse, a voz trêmula. Eles sabem onde eu moro. Eles vão me levar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, ele falou, calmo, como se já soubesse o que fazer.
Vem pra cá. Agora. E desligou. Eu não pensei duas vezes. Peguei a Bíblia, enfiei um casaco e saí pela porta dos fundos. O ar estava gelado, como se o inverno tivesse chegado de repente. Corri pelo estacionamento, os passos ecoando atrás de mim. Quando cheguei à rua, um carro parou ao meu lado. Era ele. Meu amigo. Entra, ele disse, abrindo a porta. Eu entrei, e no mesmo instante, o carro acelerou. Olhei pelo retrovisor. Lá estavam eles. As três figuras, paradas no meio da rua, observando enquanto nos afastávamos. E então, uma delas ergueu os braços, como se invocasse algo. O céu escureceu de repente. Nuvens negras se formaram acima de nós, girando como um redemoinho. E então, um trovão, não um trovão normal, mas um som profundo, vibrante, como se o próprio céu estivesse se rasgando. Meu amigo olhou para mim, os olhos firmes. Eles não vão parar, ele disse. Mas você também não. E então, ele sorriu. Porque você tem algo que eles nunca vão ter. Algo que eles temem mais do que qualquer coisa. Eu sabia do que ele estava falando. E naquele momento, pela primeira vez desde que tudo tinha começado, eu acreditei. De verdade. Eles que estão no mundo. E naquela noite, algo mudou. Eu entrei naquele salão de banquetes com o fogo do Espírito queimando dentro de mim, e eles sentiram. Os olhares se voltaram, os sussurros cessaram, até o ar pareceu ficar mais pesado. Um deles, o mais ousado, se aproximou com aquele sorriso torto, os olhos brilhando com algo que não era humano. Você acha que seu Deus vai te proteger hoje? Ele cuspiu, a voz carregada de veneno. Eu não recuei. Não tremi. Apenas ergui a cabeça e respondi, não é o que eu acho. É o que eu sei. Ele riu, um som áspero, como unhas arranhando metal. Então prove. E antes que eu pudesse reagir, ele jogou algo no chão, um pó escuro, que se espalhou como fumaça negra aos meus pés. O cheiro de enxofre invadiu o ambiente, sufocante, e por um segundo, o salão inteiro pareceu girar. Mas então, uma voz, não a minha, não a dele, ecoou dentro de mim, levante-se. E eu levantei. Não com palavras, não com gestos dramáticos, mas com algo mais profundo. Com a certeza de que, naquele momento, eu não estava sozinho. Que cada passo que eu dava, cada respiração que eu tomava, era respaldado por uma força que eles nunca poderiam entender. O pó se dissipou como cinzas ao vento, e o rosto do bruxo se contorceu, não de raiva, mas de algo pior, medo. Ele recuou. Os outros também. E então, algo extraordinário aconteceu. Um deles, o mais jovem, aquele que sempre ficava nas sombras, deu um passo à frente. Seus olhos estavam arregalados, não de desafio, mas de uma dor antiga. Como? Como você faz isso? Ele sussurrou. Eu não tinha uma resposta pronta. Mas o espírito tinha. Não sou eu disse, estendendo a mão. É ele. E ele está chamando você também. O silêncio que se seguiu foi mais poderoso do que qualquer maldição. Porque naquele instante, eu realmente vi, o que eles temiam. Não era a mim. Era verdade que eles tentavam enterrar todos os dias, que, no fundo, eles sabiam que estavam do lado errado. Que, no fundo, eles queriam ser livres. E essa verdade? Essa era a arma mais poderosa de todas. Ele está no mundo, você sabe. E ele se move de maneiras que não podemos explicar. Lembro-me de uma noite, sentado com minha esposa num restaurante qualquer, quando o espírito me cutucou. Olha só, eu disse a ela, pegando o cardápio. Não era um gesto calculado, era um convite. Caminhei até a mesa deles, bati o menu na mesa e declarei, louvado seja o Senhor. O que aconteceu depois não foi obra minha. Foi como se uma corrente elétrica tivesse atravessado o ambiente. Eles se dispersaram como folhas ao vento, gritando, alguns cobrindo os rostos como se as chamas do inferno os queimassem. A mulher, aquela que parecia tão segura de si, tão imune, correu para fora, tropeçando nos próprios pés, enquanto o namorado, um sujeito que se dizia estudioso de ocultismo,
tentou se recompor. Ele se ajoelhou, murmurou palavras que não faziam sentido, ergueu os olhos e me lançou um olhar de ódio puro. Mas eu não recuei. Cada vez que ele tentava se levantar, eu declarava, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo. E ele tremia. Sacudia a cabeça, como se lutasse contra uma força invisível, até que finalmente desistiu. Minutos depois, o mesmo homem voltou, mas não era mais o mesmo. Seus olhos estavam diferentes, não havia mais desafio, apenas uma confusão sincera. Eu não sei o que você está fazendo, ele disse, a voz trêmula. Mas minha namorada está lá fora, histérica. Ela acha que está no fundo do poço. Ela acha que está sendo punida. Ele hesitou, como se as palavras pesassem. Eu não sei por que estou te dizendo isso. Mas lembre-se, eu também estou aprendendo. O que quer que você esteja fazendo com Deus, é poderoso. Continue. E então, como se tivesse dito demais, ele se virou e saiu. Não era coincidência. Era o Espírito trabalhando, mesmo nos lugares mais improváveis. Naquela época, o avivamento de Bronzeville estava em chamas, e o fogo se espalhava como um incêndio de Pensacola para Toronto, de Cleveland para os cantos mais escuros das cidades. As pessoas viajavam de um lugar para outro como peregrinos, parando em cada igreja, em cada reunião, como se fossem estações de uma jornada espiritual. E o mundo não podia ignorar. Jornais locais publicavam matérias, tentando explicar o inexplicável, pessoas sendo transformadas, vidas sendo viradas do avesso, milagres que desafiavam a lógica. Eles tentavam ridicularizar, mas não conseguiam. Porque quando Deus se move, até os céticos são forçados a olhar. E os que mais resistiam? Eram justamente os que mais precisavam. Bruxas, feiticeiros, aqueles que brincavam com forças que não entendiam, eles começaram a aparecer nas reuniões, sentados no fundo, observando. Eu não precisava que me dissessem. O Espírito me mostrava. Aquela mulher ali, eu apontava, ela está orando, mas não é ao Deus verdadeiro. E então começávamos a orar. Não havia confrontos, não havia palavras duras. Apenas o poder de Deus agindo. Alguns saíam furiosos, outros caíam de joelhos, chorando. Alguns se entregavam ali mesmo, deixando para trás tudo o que conheciam. Porque quando a glória de Deus desce, não há espaço para negociação. Eu vi coisas que desafiam a razão. Vi paralíticos levantarem de cadeiras de rodas sem que ninguém os tocasse. Vi pessoas com paralisia cerebral andarem como se nunca tivessem conhecido a doença. Vi a nuvem da presença de Deus descer sobre um lugar e, à medida que se aproximava, as pessoas caírem primeiro de joelhos, depois prostradas, como se uma mão invisível as empurrasse para o chão. E ali ficavam, por horas, imóveis, enquanto o espírito se movia. Não havia gritos de ordem, não havia manipulação. Apenas o som do choro, do riso, da adoração, cada um respondendo à sua maneira. Era como se o próprio céu tivesse descido à terra. Mas não era só nos avivamentos. O chamado era para as ruas, para os becos, para os lugares onde a escuridão parecia reinar. Nós íamos, eu e outros como eu, para os bairros onde a feitiçaria era comum, onde as pessoas viviam em medo, onde o nome de Jesus era blasfemado. E ali, no meio do caos, Deus se manifestava. Porque ele não está confinado a quatro paredes. Ele está no mundo, e sua luz é mais forte do que qualquer treva. E aquele jovem que me levou a Cristo? Anos depois, eu o encontrei. Ele me contou que, naquela noite, estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouviu uma voz clara: levante-se. Pegue o carro. Vá para o centro. Eu tenho algo para você fazer. Ele não questionou. Sabia que era Deus. E enquanto dirigia pelas ruas, algo guiou até mim. Foi ali, ele disse, apontando para o lugar onde nos cruzamos. Foi ali que ele me disse: é esse. E assim, sem saber, ele se tornou parte de um plano maior, um plano que começou com um encontro no escuro e se transformou em uma vida dedicada à verdade. Porque quando Deus ordena seus passos, não há acaso. Há propósito. E o propósito dele é sempre maior do que podemos imaginar. Tem poder.
E naquele momento, algo dentro de mim clicou. Não era o medo que me paralisava, mas a revelação de que aquele pedaço de madeira, arrancado das águas revoltas, carregava um simbolismo que eu ainda não compreendia. Não era meu poder. Era um teste. Um lembrete de que, mesmo nas trevas, Deus permite que o inimigo opere dentro de limites, como um cão preso a uma corrente, latindo, mas incapaz de avançar além do que lhe é permitido. E ali, diante daquela aparição grotesca, com o sangue manchando o lençol e os olhos daquele homem queimando como brasas, eu entendi: o verdadeiro poder não estava naquela vara. Estava na autoridade que eu havia recebido no dia em que disse sim a Jesus. A mesma autoridade que fez os demônios tremerem diante do nome de Cristo. A mesma que me permitiu olhar para aquele ser e dizer, com uma convicção que não vinha de mim, mas do Espírito que habitava em mim: em nome de Jesus, saia daqui. E ele saiu. Não com gritos, não com resistência, apenas com um último olhar de ódio, como se soubesse que aquela batalha já estava perdida antes mesmo de começar. A parede voltou a existir. O quarto ficou em silêncio. E eu, ainda de pé, com os punhos cerrados e o coração batendo forte, percebi que a guerra não era contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas a vitória? Essa já tinha um dono. Foi naquele instante que entendi o que muitos cristãos esquecem: o diabo não é onipotente. Ele não é onisciente. Ele não é onipresente. Ele é um mentiroso, um acusador, um ladrão que só tem o poder que nós lhe damos. E quando nos firmamos na palavra, quando declaramos a verdade em voz alta, quando nos recusamos a ceder ao medo, ele não tem escolha senão recuar. Porque o nome de Jesus não é uma palavra mágica, é uma declaração de guerra. E o inimigo sabe disso. Mas aqui está o que muitos não contam: depois da batalha, vem o cansaço. A exaustão de ter olhado para o abismo e não ter piscado. E foi aí que Deus me lembrou de algo crucial: a adoração não é só para os momentos de vitória. Ela é o combustível para os momentos de luta. É o que nos mantém de pé quando as pernas tremem. É o que faz nossos olhos se fixarem no invisível, mesmo quando tudo ao redor grita que devemos temer. Porque, veja bem, o medo não é apenas uma emoção, é uma estratégia. O inimigo usa o medo para nos paralisar, para nos fazer duvidar, para nos convencer de que estamos sozinhos. Mas a adoração? Ela é a resposta. Ela é a arma que desarma as mentiras. Quando louvamos, declaramos que Deus é maior. Quando adoramos, lembramos que Ele já venceu. E quando nos prostramos diante dele, mesmo no meio do caos, estamos dizendo ao inferno: você não tem a última palavra. E foi isso que me salvou. Não a força dos meus braços, não a coragem da minha voz, mas a decisão de, mesmo tremendo, levantar as mãos e cantar. De, mesmo com lágrimas nos olhos, declarar: Tu és santo. De, mesmo quando tudo parecia perdido, lembrar que o Cordeiro já está no trono. Porque no fim das contas, a história não é sobre o poder do diabo. É sobre o poder de Deus e sobre como ele escolhe usar pessoas comuns, quebradas, assustadas, para mostrar que sua glória não precisa de holofotes. Ela brilha mais forte justamente nos lugares mais escuros. E se você está lendo isso hoje, saiba, ele também está escrevendo a sua história. Talvez você ainda não veja o final. Talvez as ondas estejam altas, o vento esteja forte, e a escuridão pareça sufocante. Mas se você se agarrar a ele, se você declarar sua verdade, se você se recusar a soltar a mão dele e mesmo quando não sentir nada, você vai descobrir que a vitória não é algo que você conquista. É algo que você recebe. E essa é a beleza do Evangelho: não precisamos ser fortes. Só precisamos ser obedientes. Porque quando Deus ordena, Ele também capacita. Quando Ele chama, Ele também sustenta. E quando Ele promete, Ele cumpre. Mesmo que você ainda não veja. Mesmo que você ainda não entenda. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Porque no fim, a fé não é sobre o que vemos. É sobre aquele em quem confiamos. A visão de um lugar, mas sim a certeza de um amor que não cabe em palavras. Não foi uma experiência de imagens, mas de presença, como se o próprio céu tivesse respirado dentro de mim.
E o que mais me marcou não foram os detalhes, mas a simplicidade. Lá, não havia necessidade de explicações. Tudo era paz. Tudo era verdade. E essa verdade não exigia que eu a entendesse, apenas que eu a vivesse. Porque é isso que o inimigo não quer que você saiba, que a autoridade de Jesus não é um conceito teológico. É um poder vivo, ativo, que opera quando você simplesmente diz basta em seu nome. Quando você quebra o cajado sobre o joelho metaforicamente ou não e confia que ele já venceu. Quando você grita Jesus, no meio da escuridão e vê as paredes se fecharem, os espíritos recuarem, a normalidade voltar como se nada tivesse acontecido. Porque, para o mundo, pode parecer loucura. Para os incrédulos, pode ser silêncio. Mas para você, que já sentiu o vento da vitória soprar no seu rosto, é a prova de que ele está ali. E é por isso que os dias em que vivemos não são dias de medo. São dias de preparação. Deus não está nos chamando para decifrar profecias como se fossem quebra-cabeças, mas para ocupar o terreno que ele já conquistou. O avivamento não é algo que virá, ele já está aqui. Está nas casas onde alguém ora com fé de criança. Está nas ruas onde um nome é invocado com autoridade. Está nos corações que, mesmo feridos, escolhem acreditar que a última palavra não é do caos, mas da cruz. Você não precisa de um diploma em demonologia para vencer. Você precisa de um coração que diz, eu não sei como, mas eu sei em quem confio. Porque quando o carro vem na sua direção com ódio nos olhos, quando a parede se abre e o medo tenta paralisar, quando as vozes ao redor sussurram você está sozinho, é nesse exato momento que a fé se torna uma arma. Não porque você é forte, mas porque ele é fiel. E essa é a mensagem para os dias que virão, não espere sinais grandiosos. Espere o sussurro. Não busque poder, busque presença. Porque o mesmo Jesus que partiu o cajado, fechou a parede e desviou o carro está dizendo agora, eu já te dei tudo o que você precisa. Agora, levante-se e ande. Não eram jardins dourados nem ruas de cristal que marcaram minha alma, mas a certeza de que estava diante do trono. E ali, diante dele, eu sabia que não podia olhar não porque ele proibisse, mas porque a glória era demais para meus olhos frágeis. E mesmo assim, ele achou graça na minha insistência. Eu te amo, Senhor, eu repetia, como se as palavras pudessem conter o que meu coração não cabia. Eu só quero ver você. E ele, com ternura de pai, respondia, você sabe que não pode. A Bíblia já disse, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Mas ali, naquele instante, eu não precisava ver. Eu sentia. Por anos, eu debati, era Jesus? Era o Pai? Não importava. O que importava era que, por 3 horas e meia, enquanto meu corpo se contorcia no chão de um culto de oração, 3 testemunhas viram o que eu vivi. E de alguma forma, não sei como, não sei porquê, fui levado até ele. Não havia necessidade de descrever os detalhes do céu. O que eu carreguei de volta foi algo mais profundo, o peso do amor que emanava do trono. Um amor que não escolhe, não despreza, não desiste. Um amor que me mostrou o irmão da igreja que eu julgava. Lembra dele? O homem que fumava. O que eu olhava com desdém e pensava, como pode alguém cheio do Espírito ainda viver assim? Eu, que já tinha sido liberto do mesmo vício, me achava superior. Deus me libertou, por que ele não o liberta também? Era essa a pergunta que eu fazia com os lábios, mas também com o coração endurecido. E então, ali, diante do trono, ele me mostrou. Ele me deixou ver aquele homem de joelhos, ao lado da cama, chorando. Ouvir as palavras que ele sussurrava para Deus, suas lutas, seus medos, suas pequenas vitórias. E então, o Senhor me perguntou, com uma voz que não era de condenação, mas de dor, por que você o persegue? Eu o amo tanto quanto amo você. Foi como se uma espada atravessasse meu peito. Eu queria julgar, queria corrigir, queria apontar o dedo. Mas Deus estava trabalhando nele. E em mim também. Porque a verdade é que nenhum de nós tem o direito de medir a jornada do outro. Alguns aprendem com palavras, outros com dor. Alguns precisam ver para crer, outros precisam tocar para entender.
Deus nos trata como filhos e filhos não aprendem todos da mesma forma. Um precisa de um abraço, outro de um puxão de orelha. Um precisa de um milagre visível, outro de um sussurro no escuro. Mas no fim, o que importa é que ele nunca desiste. Nem de você. Nem de mim. Nem daquele que você acha que está longe demais. E foi ali, diante do trono, que entendi: o julgamento cega. O amor, porém, abre os olhos. Quando paramos de apontar falhas e começamos a carregar fardos, algo acontece. A glória de Deus se manifesta. Não como um espetáculo, mas como um fogo que consome o orgulho e acende o coração. Talvez seja por isso que Jesus disse: se não vos tornardes como crianças. Porque crianças não têm respostas prontas. Elas confiam. Elas se entregam. Elas não têm medo de cair, porque sabem que alguém as levantará. E é assim que o avivamento começa. Não com grandes manifestações, mas com pequenos atos de rendição. Não com vozes altissonantes, mas com corações quebrantados. Não com quem se acha perfeito, mas com quem reconhece sua necessidade. Porque no fim, o que Deus mais deseja não são servos impecáveis, mas filhos que o amem mesmo quando tropeçam, mesmo quando falham, mesmo quando não entendem. E se hoje você está ouvindo isso, saiba, não importa o que você fez, onde esteve ou quantas vezes caiu. O mesmo Deus que me encontrou no chão de um culto, que me levou diante do seu trono e me mostrou minha própria hipocrisia, está aqui. Ele não está esperando você se consertar. Ele está esperando você se render. Porque a vitória já foi conquistada. A autoridade já foi dada. A liberdade já é sua. Basta levantar os olhos e andar.